Wellington e Vitória. Vitória Camusi. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estamos com convidadas novas, elas vão se apresentar para vocês. Eu sou a Lene, Claudilene. Eu sou a professora Bia. E eu sou o Wellington. E hoje a gente vai perguntar para elas sobre o ensino que elas têm na escola delas. E eu vou começar com a professora de História, é você, né? Como a história dos direitos civis pode nos ajudar a entender a importância dos direitos dos alunos hoje? Nossa, ótima pergunta, Vitória. Eu acredito que quando você se interessa por direitos, né, pelos seus direitos enquanto aluno, enquanto cidadão, você está ajudando aí a construir também uma sociedade. Você está lutando por uma sociedade melhor, né, por uma cidade melhor, por um estado, um país melhor. Então eu acho que a partir do momento que você tem esse interesse, você está construindo aí enquanto cidadão. Acho que todo cidadão tinha que ter esse interesse para ajudar a construir e lutar também, né, pelos direitos que a gente ainda não conquistou. Essa é uma luta contínua. Que muitas pessoas precisam de hoje em dia, né, saber um pouco mais dos seus direitos. Até os alunos mesmo, para saber usar da forma certa, né, porque muitos alunos sabem dos direitos, mas só aqueles que favorecem a gente. Tipo, o que a gente mais exige aqui, que tipo, a nossa escola tem várias regras, mas o que a gente mais gosta, que foi do Estado, nem tanto da escola, foi o do celular. E a gente pega e fala, tem tantos problemas na escola e o problema é só o celular. Aí a gente questiona isso, mas a gente também não vê a importância de tirar o uso do celular também na sala de aula. É importante e também não é tão importante, porque não muda quase nada, mas tem as suas vantagens e desvantagens também. É importante ressaltar também, Vitória, que a questão do uso do celular na escola também, como você vai usar esse celular na escola, né? Então a gente pontua bastante o uso pedagógico. Se a gente está na escola, é para uso pedagógico. A gente não precisa entrar numa rede social, por exemplo, naquele momento, de repente na sala, mandar um WhatsApp. Às vezes a gente dispersa um pouquinho na aula, né? Mas se de repente o professor direciona, isso tem que ser combinado na escola para um uso pedagógico, uma pesquisa, engajar numa gamificação, né? Que também é uma forma de aprendizado. Eu acho que isso é um ponto importante. E agora eu acho que vocês estão vendo esse outro lado, que é o bom uso desse recurso digital, que não é só rede social, tem muitas infinidades de usos aí, né? Uhum. Agora o meu amigo Kiner. Não vi não, então. Ele tem vergonha. Tá, vou dizer pra você, Bia. O que te inspirou a se tornar professora de geografia e trabalhar com os alunos? Essa pergunta também é muito boa, vocês estão bons de perguntas, hein? Profissional. A geografia, ela é uma disciplina, uma matéria que a gente vê lá desde o primeiro ano, né, até o ensino médio, para quem tiver interesse vai até mais para frente na faculdade, mas ela é uma disciplina que ela tem muita curiosidade, porque ela fala de lugares diferentes, paisagens diferentes, ela fala também de assuntos que estão no nosso dia a dia, como clima, vegetação, relevo, fala dos problemas que a gente tem na sociedade. Então acaba que ela traz curiosidade. Então, para mim, eu me interessei porque fazia eu entender melhor onde eu vivia, o meu espaço, a minha comunidade, e também puxando para a pergunta anterior que você fez para minha colega sobre os nossos direitos. Então, na geografia, a gente também estuda os nossos direitos. E a gente também fala muito sobre legislação, sobre o que pode e o que não pode na natureza, como a gente pode evitar para diminuir poluições. Então, tem várias coisas que envolvem a nossa vida no dia a dia. Então, eu acho que foi isso que fez eu querer estudar a geografia. Foi querer entender melhor o nosso espaço e como a gente pode melhorar onde a gente vive. Acho que foi por aí. E aí, como que a gente faz para trabalhar isso com os alunos? Trazendo assuntos que são próximos da realidade deles. Então, por exemplo, a gente está aqui no Casa Branca. A gente tem aqui atrás a Serra do Mar. Então, por exemplo, na aula de geografia, a primeira coisa que eu ia fazer para a gente era, para salas de aula que não tem a janelinha voltada
para a Serra do Mar, para a Mata Atlântica, a gente desceria, daria uma volta na rua para ver a vegetação, para ver o relevo, para conversar com os moradores. Então dá para a gente fazer bastante coisa. Eu acho que começaria por aí, saindo um pouquinho da sala de aula ou olhando através da janela, que a gente já consegue identificar alguns elementos geográficos aí para a gente conversar. Vocês é uma professora que gosta mais das aulas dinâmicas, né? Com a participação de todos os alunos. Tem professoras que vai mais para aula teórica dentro da sala, que da mesma forma dá para ensinar e explicar. Eu sou daquela aluna que aprendo mais tipo fazendo do que vendo. Porque assim como eu tenho a professora, que é Leila de português, e ela pegou e ensinou para mim que ela passa a hora teórica e a aula prática, que tem diversas maneiras de você se ensinar e de aprender. E eu gosto mais daquela que a gente faz. E por isso que eu tô falando, tô com um pouco de vergonha. Muito legal, gosta da prática, né? Isso, da prática. Ou de aulas mais movimentadas também, né? Que não fica só na exposição, mas que tem uma troca, uma participação de vocês, né? Aí eu vou fazer a segunda pergunta. Vocês duas podem responder, porque só vai mudar a matéria, mas a minha pergunta dá para as duas responder, tá? Quais eventos históricos você considerar mais significativo na luta pelos direitos da educação? Um evento histórico na luta pelo direito da educação, eu acho que na verdade assim, essa luta acaba se opondo, nós temos vários fatos históricos, né? Vários fatos históricos. Eu vou puxar um pouquinho para a linha do feminismo, né? A gente tem a questão aí das mulheres nas escolas, né? As mulheres elas não eram permitidas, não tinham acesso à educação, era algo restrito aos homens, os homens elitizados, né? Isso foi conquistado. Isso é uma vitória para a gente, né? Hoje a gente tem aí a questão também da escola pública, né? O acesso à escola pública, à universidade pública, com as cotas que são importantíssimas, né? Justamente para que a gente tenha a entrada de quem precisa estar na escola pública, né? No caso aí na universidade pública, né? Que é onde a gente quer que os nossos alunos estejam. Então é uma luta constante. A gente estava falando da questão dos direitos, apesar da gente ter essa linha histórica, falando de vários momentos históricos onde a gente tem uma vitória da educação, a gente não pode deixar, a gente tem sempre uma coisa para lutar, sempre uma coisa à frente, né? A gente não pode esquecer disso. Então a questão da luta, busca pelos direitos, sempre. Que sempre é bom pra gente que é mulheres saber dos nossos direitos, né? Hoje em dia a gente está no mundo mais adaptado pra gente mulheres que tem mais coisa, porque assim como eu converso com algumas amigas minhas que já são adultas e professoras, que eu tava conversando sobre isso, o feminismo com elas, e elas pegou e falou assim, que a gente foi numa loja de brinquedo hoje em dia, a gente encontra mais coisas pra mulher. Antigamente você só encontrava panelinha, vassoura, essas coisas. Então a gente tá num mundo que tá se adaptando com essas novas regalias que a gente pode dizer. E até lembrando, não sei se algumas de vocês estiveram no Elastec, que aconteceu esse ano, né? Onde a gente trouxe essa questão da tecnologia, né, para as meninas, né? Então, é essa busca, né? Essa visão que a gente tem também da importância da mulher nesse cenário, em todos os cenários, né? Contribuindo para tudo isso. Assim como eu sou do ramo do esporte e eu jogo futsal. E, tipo, os homens hoje em dia falam assim, para a mulher é mais fácil, porque é mulher e não tem tanta concorrência assim. Mas a gente não pode considerar que não tem tanta concorrência, porque o futebol hoje em dia já é um esporte que está sendo, o mundo inteiro já está sendo visto, assim como mulheres e homens. Ambos da parte é concorrência para todos os lados, porque tem muitas meninas que jogam muita bola mesmo, que nasceu com dom, e tem outras que vão adquirindo dom. E por isso que eu apoio, tipo, eu não gosto que os meninos venham e falam, não sei o que, mulher é fácil, não sei o que, lugar de mulher é voando no rosto. Que tá desmerecendo. Isso, desmerecendo a nós mulheres. E tipo, eles falam isso, mas quando tá com a mãe, tipo, apoia a mãe, nossa mãe, tem tanto orgulho de você, mas nas costas da mãe pega e desmerece outras mulheres que é amigas. Verdade, ótimo apontamento, Obrigada. Mas aos pouquinhos nós vamos mudar isso, né? Conforme a gente vai garantindo nossos direitos e também cumprindo os nossos deveres, a gente vai mostrando para eles que não é fácil, mas que também nós vamos chegar lá, que nós já chegamos lá. E aí uma vai apoiando a outra. Então nós falamos do Elastec, nós tivemos exemplos de mulheres adultas que conquistaram sonhos. Nós conseguimos conquistar esses sonhos, crianças, estudantes, adolescentes, jovens e depois adultas.
Então essa porta vai se abrindo pra gente. E a gente vai garantindo espaço nela, né? Agora eu vou falar mais outra pergunta. Eu pedi pra ele não quis ler. Fala, segura aqui, ué. Não vou. A segunda Não quero. Tá, então eu vou fazer aqui, ó. Quais as dinâmicas você mais gosta de usar em sala de aula e por quê? Começa, vamos lá. São muitas, né? A gente falou um pouquinho que a gente gosta de aulas bem, qual que é a palavra? Vamos dizer, bem diversificadas, né? Com atividades diferentes. A gente diminui o nosso tempo de exposição para que a gente tenha mais atividades práticas e tenha essa interação. Uma das atividades que eu gosto bastante é de fazer a sala de aula invertida. Então, antes, por exemplo, de dar uma aula, numa pré-aula, a gente organiza um conteúdo, eu escolho um assunto, divido esse assunto entre os alunos em grupos, né, converso com eles, mostro um pouquinho sobre cada tema e deixo que eles pesquisem em casa. Ou dedico um tempo para pesquisar na sala de informática, na sala de leitura, ou até mesmo conversar com os outros professores sobre esse assunto. E aí, no dia da aula, os próprios alunos ensinam os colegas. Então, por isso que a gente fala que é sala de aula invertida. O professor, ele praticamente, ele participa, mas ele não é o protagonista. O protagonista são vocês, são os estudantes. Então, a gente faz o inverso, né? A gente faz uma lição de casa, fala para vocês pesquisarem o assunto, e aí vocês trazem para a aula, e aí a gente trabalha esse assunto com todo mundo. Acho que essa é uma das que eu mais gosto. E você, Leila? Eu também. Esse é o ponto, né? A Bia colocou uma palavra aqui que é a palavra protagonismo, né? Quando você citou, por exemplo, a aula da professora Leila, que é uma querida também, já trabalhei com a Leila na mesma escola, um trabalho maravilhoso. Por que você disse que você gosta da aula da professora Leila? Porque ela te dá esse protagonismo, né? A gente tem um termo técnico na educação que se chama, para esse tipo de técnica, que a Bia até trouxe um exemplo da sala de aula invertida, que são as metodologias ativas. Quando o professor traz uma gamificação, traz um game para você, ensinando a matéria dele através desse game, ele está trabalhando essa metodologia ativa. Então, hoje, a aula ela não precisa estar restrita só a lousa e caderno. E mesmo que você tenha lousa e caderno, tem várias formas para você usar essa lousa e caderno, né? Que você pode transformar justamente usando essas abordagens. A sala de aula invertida, gamificação, projetos, análise de problemas. Então a gente traz um problema para os grupos analisarem e ali está, na verdade, por trás daquele problema, está a matéria que eu quero que você pesquise, que você estude, que você entenda, análise de imagens, tudo isso hoje vira uma aula, né? Eu acho que engaja mais o aluno, vocês não acham? Sim, assim como eu também gosto daquelas aulas que é mais dinâmica, assim como que eu falei. E é sempre bom que eu pesquiso alguma coisa, meu amigo pesquisa mais elaborado do que eu e acabo aprendendo com a pesquisa dele. A gente acaba aprendendo mais, assim como a professora ensinando, a gente acaba aprendendo mais com os trabalhos que foi feitos na sala de aula. Legal. Além de atleta, a Vitória vai ser jornalista também? Eu vou falar por mim, essa Vitória aí eu tô aqui faz 4 anos só, não conhecia ela não. Onde você estava Estou conhecendo escondida? agora. Estava escondida, Vitória. É vergonha. As pedrinhas preciosas estão sendo Daqui laminadas, a né? pouco o Wellington também já vai. Já vai soltar a língua já. Vergonhas. Não, eu já é sem vergonha, esse daí eu não sei. O que está acontecendo hoje? Assim, só porque eu vim. Só porque a gente é de fora, né? Se a gente fosse daqui, Tá tava com um brincando. ponto negativo aí, ele tá tentando dar um jeito de Recuperar. Então. Muita bagunça. Parar de bagunçar. Ó, vou fazer uma pergunta. Você pode nos contar sobre algumas figuras históricas que lutou pelos direitos dos estudantes? Algumas figuras históricas que lutaram pelo direito dos estudantes. Eu acho que a gente pode começar, posso falando sobre os teóricos aí também, né? Eu acho que a gente teve, ao longo aí da história até da pedagogia, vários teóricos que revolucionaram a forma de pensar essa sala de aula que a gente está falando, né?
Então, por exemplo, hoje eu gosto muito de um profissional, ele ainda é vivo, né? Inclusive professor da USP, que ele é o estudioso da metodologia ativa, né? Que é o José Morin. Então, toda vez que eu falo de metodologia ativa, eu gosto muito de falar do José Morin. Ele fala muito dessa questão da relação, e olha que ele nem é da área da educação, ele é da área de comunicação. Mas ele aprofundou e ele traz muito essa questão da discussão da metodologia ativa enquanto uma grande ferramenta para o aluno que nós temos hoje, que é um perfil totalmente diferente, por exemplo, da minha época, da época dele, que era uma época sem internet, né? A gente não tinha essa era digital. Então eu acho que ele traz uma visão para a educação que também é interessante. Além disso, a gente não pode esquecer aqueles que também traçaram, né, um perfil de educação que a gente gradativamente, né, a gente foi adequando, a gente foi estudando. Por exemplo, quando a gente fala do Piaget, quando a gente fala de Maria Montessori, né, que teve um olhar para a criança, trazendo protagonismo, né? A Montessori já traz essa ideia do protagonismo desde lá da criança, do desenvolvimento dela, né? E hoje a gente tem e outros tantos, né? Além, é claro, a gente não pode esquecer, eu sempre lembro, né? Daqueles que também protagonizam fora da escola e lutam por uma educação. Nas periferias a gente sempre tem uma pessoa, um grande nome que engaja, né? Em projetos sociais, que não deixam as crianças fora da escola. Em Caraguá nós temos muitos desses projetos, principalmente acontecendo na periferia, que engajam esporte e educação, né? Fora de Caraguá, grandes exemplos também. E a gente não pode esquecer que eles também devem ser lembrados, né? Dentro dessa proposta da luta pela educação, que é onde também a gente tem que buscar. E a gente pode acrescentar aí que a grande maioria dos professores são esses engajadores, né? A gente não precisa ir muito longe, nem sair aqui de dentro da nossa escola, se a gente for ver. A gente tem vários, você mesma citou a professora Leila, eu acredito que se a gente puxar mais assunto aqui, tem mais professores aqui na escola que é referência para vocês, né? Que lutam pela educação, que não desistem, que lutam todos os minutinhos da aula, ali no final da aula, sempre está tirando uma dúvida, ou um abraço, ou um carinho ali especial, sempre pergunta como é que você está, passa por você no corredor. Essa é uma forma também de engajar na educação, né? E eu tenho certeza que aqui tem esses professores também, não é mesmo? Eu mesmo tive uma professora muito querida, porque vou contar um pouco sobre mim, que foi em 2024 que eu tive um agnóstico que não era, que foi que eu descobri que eu tinha câncer. Aí foi, eu peguei e comentei isso com a professora Josi, de História. E ela foi muito querida, ela passava todo dia, falava: Vitória, como foi lá no exame? Vitória, deu tudo certo? Vitória, como que tá indo? Aí foi minha última consulta, que eu tô resumindo. Minha última consulta, que ela ficou muito preocupada, que foi em dezembro, aí a escola já tinha acabado, foi lá pro dia 15, assim. Aí eu recebi o diagnóstico que eu tinha sido curada. Aí eu recebi o diagnóstico e esse diagnóstico eu peguei e a primeira pessoa que eu peguei falei assim: vou mandar mensagem para a professora Josi, que estava o tempo todo comigo e se preocupou comigo. E hoje em dia ela pergunta para mim se eu tô bem, como que eu tô, porque eu sou uma menina que eu posso dizer que já passei por várias coisas sobre doença. Porque em 2023 eu descobri que eu tive uma perca de uma visão, então eu só enxergo de um olho só e não enxergo do outro. Mas isso pra mim, tipo, não mudou em nada, porque eu vivo minha vida ainda, feliz, alegre, e não é só por causa que eu tenho uma visão de um olho que eu vou deixar de viver minha vida. E todos os meus professores, os diretores, abraçaram eu e a minha deficiência, que não me atrapalham no dia a dia, não atrapalham em nada. Onde você vai atrás dos seus sonhos, né? Isso é muito bacana. É muito legal, porque a educação ela não se resume só ao conteúdo, só o que está no livro, só o que a gente pode... É exatamente isso que você falou, é o carinho, é o afeto, é o olhar. Se o aluno, se o estudante não está bem, provavelmente ele não vai conseguir prestar atenção nessa aula ou aprender tão bem como a gente gostaria. Então a preocupação do professor de saber como é que você está, não é que a gente vai conseguir resolver todos os problemas ou todas as situações que cada um tem, porque todos nós temos alguma situação para resolver. Ou em casa, ou com a nossa saúde, ou financeira, ou enfim, assim, dificuldade com o conteúdo mesmo.
mas o intuito sempre é o melhor para vocês. Então, quando o professor pergunta, ou a gente fala assim, professor, ou um aluno fala, toda hora você chama minha atenção. E aí, às vezes, o professor fala assim, que bom que eu ainda não desisti de chamar sua atenção. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele acredita em você, ele acredita no estudante, ele sabe que você tem algumas habilidades e algumas capacidades que talvez você não tenha descoberto ainda, ou que você já pode ensinar outra pessoa, que você já é tão bom nisso que já é capaz de ensinar outra pessoa. Então, o professor, ele tem esse olhar, né? E aí, a educação, ela faz tudo isso. Ela é o estudo, ela é o afeto, ela é o social, né? E eu posso puxar uma pergunta aqui? Pode? Pra gente falar um pouquinho sobre ERER. Vocês sabem o que é ERER? Não. Vocês sabem o que é ERER? Então, a gente vem trazer uma novidade, então, aqui pra vocês, né, Eri? Contar. ERER é uma sigla, né? De Educação para as Relações Étnico-Raciais. Deu já para ter uma noçãozinha? Educação para Relações Étnico-Raciais. Então, nós estamos falando de relações entre pessoas, né? Amigos, e pessoas de diferentes raças. Muito bem, etnias, né? Esse assunto é um assunto que, a gente deveria estar falando há muito tempo. Tem uma lei que fala sobre esse assunto. Essa lei é lá de 2003, né, Leila? Isso. 2003 menos 2025, 22 anos já. Então fazem 22 anos que tem uma lei que fala sobre isso, e aí eu pergunto para vocês, e vocês não sabem. Mas fiquem tranquilos, porque muita gente não sabe. E aí hoje a gente aproveitou essa oportunidade, né, Leila, de vir aqui para conversar um pouquinho isso com vocês. E quem sabe através do podcast, chegar para muito mais gente esse assunto. Não é? A gente diz que o ERER, ele traz esse estudo, né? Conhecimento das culturas africanas, afro-brasileiras. Obrigada! A gente está muito chique nesse podcast. Querer voltar sempre agora. Eu aceito tudo. Eu aceito tudo. Tem suco. O estudo da cultura. Tem água? Não, vamos lá com suco mesmo. Essa aí, idiota. Suco bom. Estou misturando. Podem continuar. É que você tá na câmera. É bom que o Valinho não aparece. Obrigada. Obrigada. A gente vai fazer um brinde, aproveitar que a gente está aqui nesse momento especial. Ô, velho, Já vai ver que tá bom. eu estava experimentando para ver se estava tudo certo. Mas tá Ele vai fazer brinde com o negócio muito, né? Maravilha. O ERER, ele traz o estudo de culturas diferentes, etnias diferentes, né? A etnia africana, afro-brasileira, indígena e caiçara. E aí a gente fala, poxa, quer dizer que eu vou estudar essas culturas? Sim. Quer dizer que eu vou discutir as relações, né? Hoje em dia, os tratamentos, tudo que envolve esse tipo de cultura? Sim. Só que a gente esquece também de avaliar que, por exemplo, esse podcast, ele também é esse tipo de discussão, né? Vocês estarem aqui como protagonistas desse podcast, fazendo essa entrevista, indiretamente e diretamente também, por conta dos assuntos, nós estamos tratando de educação para as relações étnico-raciais, né? Eu acho que isso é um ponto positivo aqui da unidade de vocês, o Silvar, porque esse projeto ele fortalece. Vocês trazem pautas, e são pautas, né, Alan, que eu tenho certeza que o Alan vai começar a trazer, que são pautas que merecem ser discutidas, né? O podcast ele abre as portas para que a gente traga esse tipo de pauta aqui. E isso é muito positivo, eu fico muito feliz. O podcast foi um projeto que eu sempre admirei. Então, em si, se a gente for ver, a pauta é igual vocês vieram aqui hoje, querendo ou não. Mesmo sem, hoje eles estudaram, que é o primeiro deles, mas eu sei que daqui 10, 20 podcasts eles já não vai estar nem querendo saber quem está sentado aí. Porque é normal deles. Porém, o conhecimento que vocês têm vai agregar para eles, vocês vão conversar, a pessoa que vai conversar, ele vai entender. Veio aí o professor Carlos, o Pepe, ele foi aluno do Luiz Silvar. Luiz Silvar é o que tem o nome da escola. Então, tipo assim, quando vem, é só o cara que tá aí. É só ele já
fala, começa a surgir um interesse. Nossa, quem foi Luiz Silvar? Muita gente nem sabe que o nome de todas as escolas é o nome de alguém que morreu. Exato. Fez uma história. Tem uma referência, né? Ele já veio aí, já mostrou para os alunos que estavam aqui. Acontece. Vai vir gente. Eles são livres para escolherem quem eles querem entrevistar. Quer marcar a entrevista com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, com o cachorro, é só marcar. Dia de terça-quinta, 2 horas, manda vir aqui. A gente está aqui. Vai ter dia que não vai ter ninguém, vai ter. No começo era mais difícil. No começo era difícil de marcar. Depois de uns 4, 5 meses era difícil de ter vaga. Aí marcava depois de 2 semanas, 3 semanas. Agora eu estou começando do zero. Mas parte difícil de novo, de marcar. Mas creio eu que depois dessa entrevista tem gente que vai ver e vai falar, nossa, eu quero ir lá também. Porque é comum, né? com certeza, vai vir cada vez mais, vocês vão ver só. E é muito legal porque depois a gente vai passar em outras escolas e a gente vai ouvir os estudantes das outras escolas falando que assistiram o podcast de vocês. Que saibam disso. Chega lá do outro lado da cidade. Tá? Eu estava dando aula numa escola lá no Porto Novo, sabe? Onde tem aquela praça do show lá no fundo, lá no Porto Novo? Sim. Então, e o pessoal estava assistindo o podcast daqui. Agora me pergunto, como é que chegou? Algoritmo. De alguma forma foi divulgado aí e chegou, né? O que eu fiquei muito chateado, na verdade, foi a questão da música que eu fiz. Olhos d'Água, não sei se vocês já ouviram falar. Aquele vídeo que vocês mostraram. Foi reproduzido em muitos lugares, na prefeitura de Caraguá. Tipo assim, ninguém comunicou, tipo assim, não, vamos colocar sua música em tal lugar. Porque querendo ou não, é o respeito a quem fez, respeito aos alunos, respeito a quem fez. Mas sem dar crédito, assim? Não, que foi tratado, não sei, eu sei que várias pessoas que estavam em reuniões, em vários lugares, pegaram e mandavam foto, Alan, tô tocando a música aqui. Em São Sebastião teve cara, em São Sebastião, pra você ter noção. Em São Sebastião conseguiram o meu contato e mandaram para mim antes. Falaram, a gente viu sua música aqui, a gente vai reproduzir na reunião com os professores. Tem como você participar da reunião? Tipo assim, eu acho que é um convite sim. Eu não consegui ir, porque foi muito em cima. Mas eu acho que é algo simples que daria para fazer. Não, E respeito a valorização, né? Eu não gosto muito do crédito para mim, eu falo mais por eles. Sim. Os alunos chamaram a gente para apresentar ali no MAC, os alunos que vai ficar louco. Nossa senhora, eu tiro totalmente o crédito. Isso daqui, se tem tudo isso aqui hoje, eu não ia fazer isso daqui, eu só cheguei com uma ideia. O nome só o básico eu odiei de início, eu tinha outros nomes. O logo, esse logo mudou, só está aqui por causa do logo que o professor Eduardo fez. Era outro logo. Foi as crianças que fizeram, eu só digitalizei. Aí esse ano eu tinha desistido, eu até falei para você que eu tinha desistido do podcast. Aí do nada o professor Eduardo mandou esse logo e eu falei, nossa, que da hora. Eu falei, não vou desistir não. Aí eu peguei essa sala que estava hoje, porque fica fechado. Todo dia, se for usar aqui, tem que varrer e passar um pano por causa que entra muita poeira ali de fora. Então, esses poucos cuidados que a gente vai tendo. É um sonho que tinha morrido. Ele viveu de novo, vai filmar. Não pode parar, não. Bora. Já estou matutando umas coisas, vamos planejando aí. Eu acho que. Rapidinho, eu quero fazer uma cabine, ou aqui, ou ali, de música, fazer uma cabinezinha. Daqui uns 2, 3 meses eu começo a fazer isso, mas já tem na cabeça. A Wellington canta. Cantar sempre. Você não vai falar, mas vai cantar então pra gente? Tá bom, vai ter uma palhinha no final então, hein? Eu acho que esse intercâmbio, né, de projetos. Por exemplo, tem um projeto acontecendo numa outra unidade que eu acho que seria muito legal promover esse intercâmbio, trazê-los para cá também para vocês entrevistarem e vocês irem também até outras unidades e falar um pouquinho da experiência do podcast, né? Que eu acho que é um projeto que deveria se propagar. O Silvar tem que ser um modelo, né? Esse podcast tem que ser um modelo para as outras unidades também, que é demais. Tem alguma outra escola, não sei qual, mas pelo menos o equipamento tem. Porque o ano passado, o ano retrasado, se não me engano, depois que a gente já estava, veio os microfones,
para mim testar e ver se estava funcionando. Não falaram, a pessoa que mandou foi alguém do apoio, alguém que mandou para o diretor para mim testar o material. Ó, Alan, testa esse material para a gente ver se está funcionando. Aí pegou e enviaram para outra escola, não sei onde é, mas eu sei que tem mais microfone dessa mesma marca do que queimou. Tem microfone daquela mesma marca, tá rodando, tá por aí. Acho que é no Avelar, se eu não me engano. Vou até verificar. Se eu não me Eu engano, sei que tem microfones desse daí rodando. É porque são 5 microfones ao total. 2 pega. 2 pega. E vai ser E um queimou hoje. E Vou comprar um pro céu, vou comprar um pro céu. 2 funciona e foi 2 que a escola deu. Os outros 3 acho que foi de forma que veio por fora. Como que é o nome desse microfone? Microfone condensador. Condensador? Nem sabia. Minha primeira experiência com ele, não conhecia. Profissional. É diferente. A gente usou, tem as músicas que o Isaac gravou no ano retrasado. Fora do tempo, durante vocês tem muita música gravada com esse material aí já. Porém, muitas músicas que é a realidade deles. Não dá pra ele postar, tem coisa que não dá pra falar que foi feito na escola. Você volta a falar que 100% das coisas que saem daqui são boas. Não. Algumas que precisam de uns ajustes. Vamos lá. Tem umas que não ajustes, outras que não são postadas. Mas tudo são experiências. Sim. Eu sou professor, olha, silenciei, eu falo muito palavrão. Eu vivo a realidade igual a deles. Estamos numa região periférica. Por isso que eu não gosto de você. Não adianta eu falar para você que a escola, o bairro é mil maravilhas, não é. Porém, eu acho que a gente tem que fazer do local que a gente vive o melhor local que a gente. Não adianta vir aqui ser rigoroso com os alunos, que além deles não gostarem de mim, eles não vão fazer a minha lição e não vão aprender. Todo mundo gosta de mim, minha aula é bagunçada e de vez em quando eles aprendem. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. É que a professora de educação física ainda tem ameaça. Não está fazendo? Vou pagar. Eu tenho essa aí. Tem essa carta na carta, né? Aí tem que fazer. Mas eu acho que cada unidade tem que ter uma abordagem diferente, né? Porque a gente percebe que sempre tem o acolhimento, a gente tem que ter a escuta, antes de mais nada. Sim. A parte pedagógica, né? A parte da escuta, do acolhimento, das trocas. Primeiro vem em primeiro lugar, eu acho isso importante. E eu também ajo dessa forma, né? Independente da unidade que eu esteja, eu acho que essa troca tem Você que tem que se adaptar à escola, né? O que o professor faz a escola é se adaptar a ele. Que é que entre dentro da caixinha dele, né? Entendeu? Vocês são do apoio pedagógico, vocês estão em várias escolas, vocês não vão usar a mesma mentalidade. Tem um projeto que eu não sei se eu vou conseguir fazer, que é Vozes da Periferia. É um jornal, a Tailândia fez um puta de um roteiro já, tudo escrito. Só que eu não consegui ainda, não tive coragem de colocar em prática, mas eu vou colocar. Porque é um roteiro muito, muito complicado, com muitas coisas que realmente acontecem aqui. Eu tenho que dar uma podada, não vou mentir, muitas coisas que acontecem aqui tem que ser cortado umas coisinhas ou outras. Igual mesmo o prefeito Matheus veio aqui, o Aguilar veio aqui, e nem tudo que parece. Então a gente tem que podar muitas coisas para ele ser. Várias coisas têm que acontecer para acontecer um podcast. Eu fiz a brincadeira de torta na cara com eles ano passado. Eu fiz, se eu não me engano, uns 5 episódios. Eu postei 1 ou 2. Porque não dá, sai aqueles palavrão, eu não gosto de ficar cortando. tá certo. Chega a naturalidade. Né? Então tipo assim, os que ficou bom eu postei, os que ficou postável eu postei. Tem um que ficou muito bom que eu não postei. Tem o debate e bate-papo. O nome do debate que fizeram ano retrasado. Eu tenho os vídeos todos no computador, nenhum eu postei. Fala de assuntos internos, assuntos sexo, droga, aborto. Você participou também? Então, tipo assim, são assuntos que nem sempre dá para ser postado, porém dá para ser conversado. Então a gente conversou ali, gravou, alguns mostraram para os pais, fica, já mostrei para o diretor.
depois já mostrei para todo mundo. Porém, tem assunto que é muito delicado de você postar e para ajudar não tem quase ninguém. Graças, olha, você é a primeira pessoa do apoio pedagógico que dá uma mão para alguma coisa. Eu falo individual, para mim. Ninguém nunca me mandou uma mensagem, você precisa de alguma coisa. Muitos mandam, não, preciso que você faça tal coisa, já que você tem o microfone, já que você tem isso, já que você tem aquilo. A questão da tinta que você deu, para mim foi de grande modo. Muito obrigado, não tenho nem o que falar. A minha alegria é ver isso acontecer. Eu acho Então, isso sobrou se tinta. aconteceu, aí a minha missão está quase cumprida. É só o começo. Então, aí sobrou tinta e o que sobrou eu vou entregar para o professor Eduardo para ele fazer um desenho da bateria lá dentro. Então, tipo assim, tudo que a gente aproveita, divide um com o outro, eu e o professor Eduardo principalmente. Tá, pode continuar falando. Sugestão? Continue. Ai, eu tenho que fazer sala de recurso agora. Não quero. Não quero. Chamando, obrigado. Não, eu gosto da sala de recurso, mas é que você ficar jogando um joguinho, é joguinho de paciência, é coisa que eu não tenho. É joguinho de paciência, é joguinho de memória, aí você fica lá. Aí, por exemplo, coloca a Maria Tereza, coloca lá negócio de país. Aí cai lá, tipo, Estados Unidos. Aí eu tenho que escrever Estados Unidos com a palavrinha que cai. Aí depois troca, que é eu e mais a Pérola, que é junto comigo. Aí ela joga o jogo da memória e eu jogo o jogo do caça-palavra, né? Que você tem que contar a palavra. E eu não tenho paciência. Caiu o erro, aí eu fico estressado. Aí eu tenho que começar tudo de novo. Aí, tipo, ela dá um tempo, 20 minutos. Aí, e como eu sou uma pessoa competitiva, né? O mesmo jogo que eu tô fazendo, a Pérola depois vai. Então eu falo, então tem que acertar, deixar mais pontuação pra ela não conseguir passar. Porque eu sou essa pessoa. Aí eu vou lá, por exemplo, a minha última vez eu deixei 15 pontuação. Ela foi lá e fez 16. Aí eu já fiquei mais competitiva. Aí eu fui lá e comecei a acertar mais. E eu acho que a Maria Tereza coloca isso pra, tipo, como você estava falando, a aula ficar mais dinâmica, mais, tipo, interesse, né? Aí fica entre essa briga, entre eu e ela, quem faz mais ponto. Aí fica sempre isso, quem fica fazendo mais ponto. Na maioria ela ganha, né? Aí eu se estresse, né? Mas é legal que daí você corre atrás. Eu assumo que eu perdo. Mas enfim, vou voltar aqui, né? Assim. Olha, você não vai querer ler mesmo? Só, Wellington. Pode inventar na sua cabeça, então. Pode inventar uma. Pode inventar. Cria uma aí, Wellington. Não inventa tanto. Nada da gente. Quer saber Ela- Wellington, a gente veio até aqui, você não quer saber nada da gente. Fala sobre a escola delas aí, Como que é Wellington. suas escolas? Então. No momento eu estou no apoio pedagógico, mas eu venho de uma escola, que eu vou falar da minha escola porque é uma escola querida, que é a MFEBS Ricardo Lux. A MFEBS Ricardo Lux, ela é a primeira escola no município de Caraguatatuba que tem uma educação bilíngue para surdos. Então eu trabalho com alunos ouvintes e também alunos surdos e alunos de outras deficiências também. E é um trabalho muito gratificante, porque eu mudei. Fica emocionada quando fala isso. Eu mudei minha forma de ensinar, minha forma de olhar a educação depois que eu tive esse contato, né? Eu tive que mudar minha forma de ensinar, de ensinar, mas sem perder a qualidade do ensino. Então a gente busca outras formas. Aprendi um pouco de Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais, que é algo que eu nunca tinha tido esse contato. Então é muito gratificante e gosto. Todos os meus alunos ali, uma escola extremamente inclusiva, os alunos abraçam também essa questão da inclusão lá, então muitas saudades. Mas eu gosto muito do Silvar, tenho vindo muito no Silvar, ninguém me viu aqui ainda, né? Eu não tive muito contato com os novos anos, mas às vezes eu venho muito no Silvar, já estou gostando também de ficar aqui. Assim como você falou da escola adaptada, a gente tem uma nova experiência, que é o Rodrigo, que ele é cadeirante. A gente nunca teve esse contato com a pessoa que tem
dificuldade, né, de se movimentar. Ele é de sexto ano, a gente não tem muito contato, mas a gente vê com ele, a gente vê ele, a gente fala com ele, a gente brinca com ele. E a escola a gente tem, a escola que a gente tem a rampa de acesso, a gente tem um banheiro de acesso de menino e de meninas, mas ele já é menino, aí ele usa o de menino. E tem um lá no palco também, e para ele tomar banho lá. E é a primeira vez que a gente tem contato com uma pessoa que tem deficiências e que precisa da escola adaptada para isso, para ela. E a gente fica feliz, né, que a nossa escola tem, porque nem todas as escolas têm, né, porque não tem alunos nesse caso. A única escola que eu vi que tinha, que foi no Avelar, que tem um elevador lá, né, que eu já ouvi uma história lá que tinha um cadeirante que usava, não sei se era cadeirante ou professor, alguma coisa assim. Mas eu não sei muito, porque eu nunca fui naquela escola, né, só fui lá pra jogar, só. Mas que legal que vocês tiveram esse acolhimento com o Rodrigo, né, ele tá chegando agora no Silvar, conheci o Rodrigo, maravilhoso. Vou fazer outra pergunta. Vou pensar, vou fazer assim. Pergunta? Pode perguntar, né? Se a gente fora quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade. Tá, agora eu vou falar uma que vai sair um pouco da matéria de vocês, vai entrar um pouco para a matéria de inglês, né? Que faz toda essa questão, né? Que dica você daria para alunos que desejam melhorar suas habilidades em inglês fora da escola? Great. Do you want me to answer the question in English? Traduz In pra English or gente. in Portuguese? I can do both. No, just kidding, just kidding. Eu acho que tem muita... hoje nós temos, além da parte tecnológica, né, a gente tem a questão aí dos aplicativos, hoje muito acessíveis, né? Todo mundo conhece um aplicativo para treinar. A internet, porque esse pós-globalização com a internet acabou linkando, né, diminuindo, aí a Bia também, como professora de geografia, sabe disso, diminuindo os espaços, né? Hoje eu posso conversar, se eu quiser conversar com um americano na internet, eu consigo. Se eu entro no YouTube, eu consigo, eu tenho aulas, milhões de aulas lá, desde básico até o avançado, né? Eu tenho canal no YouTube. Aí, eu passo pra você. A gente tem uma amiga que faz curso, né, de inglês. Então, eu tenho um Instagram só para as aulas de inglês, que é @euqueroserfluente. E tem o canal também. Claro que o canal, assim, faz um tempo que eu não trabalho muito, então eu preciso voltar a ter esse material lá. Mas eu tenho bastante coisa também não publicada. Vamos ver se agora que vocês falaram dele, eu vou ver se eu movimento. Eu coloco umas aulas lá para vocês poderem acompanhar pelo YouTube. A Viviane é que gosta de inglês. Quem que gosta de inglês? A Viviane! Olha, e tem também nossa colega Cris Bachiega, o Luiz Flávio, que são os nossos apoios de inglês. Como eu sou professora de inglês também, mas fico mais no apoio de história, né? Mas também são nossos colegas maravilhosos ali também, que arrasam no inglês, né? Então, a gente estamos até montando aí, pensando em futuros projetos, unindo essa interdisciplinaridade, tudo que a gente sabe, para trabalhar esse inglês. Agora essa pergunta é para as duas, tá? É assim, como você adapta suas aulas para atender às diferentes necessidades e estilo de aprendizagem dos alunos? Perfeita pergunta também, hein? Vocês se prepararam, maravilhosos. Como que a gente adapta, né, as atividades para a gente diminuir as dificuldades, né, e conseguir chegar em todo mundo, aprender todas as habilidades? É um desafio, porque as salas, a gente sabe que tem bastante estudante nas salas, né, e cada um tem uma característica especial e individual. Então, são várias pessoas com várias habilidades. Então, o professor, por um tempo, ele começa a acompanhar para ver quais são as habilidades que mais tem na sala. Ele vai analisar para poder fazer essa diversificação na atividade. Mas o primeiro é a observação. Ele vai começar a acompanhar vocês, ele vai olhar
Aí ele vai reconhecer ali quem fala mais, quem fala menos, quem canta, né? Wellington. Quem canta, quem não canta. Vai ver quem consegue, quem, por exemplo, não tem vergonha se precisar ir da frente para falar, quem é mais tímido. E aí, a partir disso, ele vai fazer o planejamento da aula dele. Aí ele vai conseguir identificar quais são as características que ele pode fazer para você chegar nessa habilidade. Então, assim, a gente estava falando agora atrás sobre as metodologias ativas, que a gente falou da sala de aula invertida. Tem outros meios que a gente pode fazer. Mas o primeiro é observar, organizar e planejar, para a gente poder. Mas qual que é o principal, acho que hoje, assim, para a gente identificar as nossas dificuldades? O que vocês acham que é? Qual que é a maior dificuldade que vocês têm hoje? Leitura, escrita, ouvir mais, falar menos? Quais são as maiores dificuldades que a gente tem hoje na sala? É aqueles alunos que tem... Metade dos alunos quer participar e o outro não quer, né? Tipo, aqueles que só escuta e conseguiu entender, mas não quer falar o que entendeu, não quer adquirir aquilo. E tem outros que não entenderam e vai atrás para entender, que não tem vergonha e fala. E entende, professora, eu não entendi, vem aqui me ajudar. E tem outros que, isso, você acha que aquele que não entendeu foi o que realmente entendeu, porque não quis falar. Porque ele não se expressou, né? Ele optou por não contar, não se expressar. Então, olha que desafio para o professor, né? Como que o professor consegue tirar isso do aluno se o aluno não se expressou? Então, a gente tem várias formas. Tem através de um trabalho, através de uma atividade em grupo, através de uma avaliação. Muitas vezes as pessoas veem as provas, as avaliações como um bicho de 7 cabeças, né? Um monstro. Na verdade, ela é a melhor forma que a gente tem hoje ali para identificar qual é a dificuldade do aluno. Mas muitas vezes ela assusta pelo formato, porque uma prova não precisa ser um papel e você assinalar uma questão ou você responder. A avaliação ela pode ser feita de várias formas. Eu posso sentar aqui com vocês e a gente conversando sobre o tema, eu consigo avaliar um pouco do que você já sabe, um pouco do que você está quase aprendendo e o que você não sabe mesmo. A gente pode dividir esses níveis, né? Então, assim, a gente precisa tirar a ideia de que prova, avaliação, vai ser aquele papel onde você vai anotar tudo o que você sabe. Mas avaliar pode ser feito de várias formas. Pode ser por um desenho, por uma conversa, por uma dança, uma atividade de movimento. Pode ser... Aqui, conversando com vocês, a gente consegue fazer uma avaliação, né, Lene? Vocês conseguem nos avaliar e a gente consegue avaliar vocês. Mas a gente vai ter que identificar qual que é o objetivo, né? Então, por exemplo... um jogo, né? Eu vou dar aula de geografia. Eu não preciso fazer uma prova que eu vou perguntar para vocês quais são todas as capitais e o nome de todos os estados e todas as siglas. Preciso fazer isso? Não. Mas eu posso fazer um joguinho de fazer vocês encaixarem esses nomes nos locais corretos. E a partir dali eu consigo fazer essa avaliação. Não preciso fazer com que você escreva ou que, por exemplo, você fique ali com um friozinho na barriga porque você está naquele momento tenso. Então, a gente consegue identificar essas dificuldades de outras formas também, né? Aliás, essa diversificação aí que a Bia até ilustrou, deu vários exemplos, ela é importante justamente por causa disso. Às vezes, aquela prova, né, que tende a ser mais formal, no papel, ela não vai atingir a todos, né? Às vezes, eu estou excluindo a potencialidade, por exemplo, do Wellington. Às vezes, o Wellington, puxa, a parte escrita eu não mando bem. Mas, se a professora pedir para eu apresentar um seminário sobre o assunto, eu vou fazer aquele seminário maravilhoso. Vou preparar minha apresentação, vou explicar direitinho. Então, a gente também tem que o diversificar das atividades, o diversificar das avaliações é importante. Porque daí sim a gente acaba atingindo, né? Tenho certeza assim, que a Vitória, por exemplo, que pontua aqui, que ela gosta quando ela põe a mão na massa, quando ela tem que fazer alguma coisa, né? Uma aula mais dinâmica. Com certeza ela vai se doar mais para essa aula, porque desperta o interesse do que uma aula ali que você só está copiando, ou que você está só fazendo uma coisa que você acha, né? Que também tem coisa que é importante. Às vezes a leitura, por exemplo, é um ponto que a gente não pode também deixar sempre de lado. A escrita também não pode, né? Extremamente importante a gente elevar essas duas habilidades.
Mas também tem várias formas da gente praticar a leitura, escrita, matemática, história, geografia, né? O mais legal acho que é variar mesmo, né? Ver de várias formas. E você falou uma coisa que eu vou relembrar, né? Às vezes na sala a gente tem vergonha de falar que a gente não entendeu. A gente tem vergonha de se expressar, de se posicionar, que a gente acha que alguém vai fazer alguma piada, que alguém vai fazer bullying. Então a gente precisa fazer o combate ao bullying na escola, né? A gente precisa combater essas atitudes para que todos se sintam livres para falar e se sintam à vontade. Então muitas vezes, né, uma amiguinha tira a dúvida e fala, de novo fulano vai perguntar, pô fulano, você não entendeu? Poxa vida, eu demoro para entender, eu tenho um tempo diferente do tempo da lei. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com inglês, muita dificuldade. Sou adulta, sou mais velha, já passei na escola, já estudei, já fiz um pouquinho fora da escola também, mas eu tenho dificuldade, não é um assunto que eu tenho facilidade, que eu domino. Então, muitas vezes eu precisei levantar a mão e falar, você pode repetir, porque eu não consegui aprender, eu não peguei. Tem outra forma que eu possa aprender? Então, a gente também tem que combater isso na sala de aula, porque senão, realmente, alguns que não conseguem se expressar com tanta facilidade vão ficando mais reservados, mais quietinhos, e aí muitas vezes desistem de tirar dúvida. E o professor, ele precisa dessa ajuda também. O professor, ele tem essa habilidade, né? Mas se vocês conseguirem ajudar o professor, com certeza vai melhorar para todo mundo. Então, se um aluno ali, você está vendo que ele está com dificuldade, né, deixa ele se expressar. Ou você mesmo, prof, olha, a Lene aqui está com uma dificuldade em geografia, vem cá. Né? Vai ali na mesa do professor também, então não pode deixar as dúvidas, não pode deixar aquilo que você ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. Isso é muito importante, tá? Porque ajuda o professor também a diminuir essa falta da aprendizagem, né? De chegar aí no objetivo que a gente quer. Sim, e quando vocês falaram de jogo, eu lembrei agora de uma vez que estava no 6º ano, que a professora Josi, professora de História, ela fez uma roda e ela pegou e tinha um bis e ela pegou a cartela de bingo. Aí, exemplo, saiu o número 7. Aí, se eu tivesse na minha cartela, ela perguntava pra mim, que tava era na revolta da vacina, alguma coisa assim. Aí ela pegou e fazia as perguntas. O que você entendeu até agora? Aí eu falava o que eu entendia, eu marcava lá. Ou se eu não sabia falar, outra pessoa falava. E foi dinâmico, várias pessoas foram falando e ela foi entender que ela conseguiu explicar e os alunos conseguiram entender. Porque alguns não respondiam, porque nem todos entendiam, mas foi aprendendo com o que o amigo sabia. Foi assim que vocês falaram, da aula dinâmica, né? Você mesma falou no começo, né, que a questão da gente aprender com o outro. Você falou que você aprende fazendo as coisas. Tem gente que aprende ouvindo o outro falar, não é o professor, o colega falar. Às vezes o professor falou a mesma coisa, aí vem o seu colega aqui do lado, o amigo fala, você entende melhor do que o professor falou. Já aconteceu isso com vocês alguma vez? Então são as formas, né? Aí imagina, a gente não deixa o colega falar, o amigo falar, a gente diminui o aprendizado da sala. Porque se ele está falando, tem alguém que está aprendendo com ele também. E a gente tem que falar assim, às vezes a nossa dúvida é a dúvida do outro. E tem gente que fala, não é. Na maioria das vezes tem mais alguém querendo perguntar. Só estava esperando alguém levantar a mão e falar. Então eu acho que é uma forma também, né? A gente precisa ouvir o outro porque a gente aprende muito. Eu sou muito do visual, eu preciso ver para aprender, sabe? Preciso ou ver o desenho, ou ver escrito. Então, por exemplo, a Lene me falou assim, hoje a gente vai lá no Silvar, que vai ter o podcast. Se eu não anotar, eu esqueço. Então, para mim é visual. Bati, ele está anotado, eu vou lembrar. Para outros é o ouvir, para outros é só o escrever. Tem gente que escreve tudo, né? O professor respira e escreve. O professor respirou, o professor saiu da sala, já viu esse aluno? Que tem esses na sala, que escreve tudo. E faz os títulos coloridos, escreve 3 vezes a matéria. Não tem? O professor faz tudo, tá tudo anotadinho ali. E tem pessoal que não precisou anotar, que já grava tudo de cabeça. Mas eu fico muito feliz também de ouvir, né? Vocês citarem, por exemplo, vocês falaram da Leila, falaram da Josi. Vocês conhecem? Claro, Josi, parceiraça de história, Leila. Aqui você fala mal da escola, mas não fala mal da Leila. E a Leila, eu já trabalhei com ela na UGIL, né? A gente já trabalhamos juntas, inclusive, nós 3. E a Josi, há pouco tempo atrás, eu estive numa aula, a gente falando da questão de diversificar a aula, né? Eu estive numa aula da Josi, que a Josi,
ela usou leitura, ela usou gamificação, ela usou sala de aula invertida, tudo isso numa mesma aula, né? Então teve momentos diferentes ali. E a gente entende, né, quando ela é lembrada e tudo mais, porque a gente sabe que quando o professor se preocupa em atingir a todos os alunos, quando ela trabalha a gamificação, ela está trabalhando mais aquele perfil Vitória, né, que gosta mais dessa movimentação, uma coisa mais dinâmica, o Wellington também gosta. Quando a gente traz para a leitura, de repente aquele aluno que gosta de ler, ele absorve melhor, como a Bia falou, né? A sala de aula invertida, aquele aluno que já gosta de falar, ele gosta de participar, né? Então isso é muito legal. É bom saber. E o Wellington? O Wellington quer fazer uma pergunta? E o Wellington? Tá na hora da sua pergunta. É o Wellington. Tá tímido. Wellington, você participa das suas aulas, Wellington? Você gosta de aula de história, de geografia? Qual é a aula que você mais se sente à vontade? Da Lila. Da Leila, de língua portuguesa? Que legal. Ele só faz português e educação física. O professor ali já quase teve um. Educação física é sempre uma unanimidade, né? Geralmente. Ele só faz português e joga bola. Não faz educação física. Sei, olha lá. Nem uma Então se tem futs aí tá valendo, senão. Você dá dia tudo. Mas o aluno falou assim, Wellington, copiei aquele textão lá que você vai descer pra quadra. Ele copiou na hora. Nossa, 2 minutos. Nunca escreveu tão rápido na 2 vida. minutos o caderninho tá. Escreve perfeitamente. Ainda incentiva os outros a fazer. Mantém no Só. Termina logo aí. É assim, né, velho? Assim, vai, vem. Não, deixa que eu copie pra você, É que aluno só muda de endereço, viu? De escola aqui no caso, né? É isso mesmo. Vai querer fazer pergunta na hora? Tô bem assim. Pergunta o nome dela, só pra você Ai, ó, já perguntou, valeu a pergunta, é verdade, ele perguntou nosso nome. Mas vamos lá, agora a gente vai pedir a segunda pergunta, tá bom? Você fechar assim daqui a pouco, você já vai pensando na segunda Faz uma pergunta pra vocês fechar daqui a pouco. Ó, a gente é professora de história, inglês, geografia, mas a gente gosta de educação física também, pode perguntar. Pergunta sobre esporte, coisa que você gosta. For um assunto aí que é mais fácil pra você. Gostar não é saber, brincadeira. Pra que ter inimigos se a gente tem um professor desse, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Como você vê a evolução do ensino do inglês nos últimos anos e quais mudanças você considera mais positivas? Eu acho que a evolução foi muito positiva para quem quer estudar inglês, principalmente em casa, porque fica tudo mais acessível, né? Como eu tinha falado anteriormente, hoje você tem no YouTube aulas, um curso completo, muitas vezes gratuito, conteúdo ali, olha, diversificado para vários gostos, além dos aplicativos. Hoje em dia também, se você quer adquirir um curso, né, pagar um curso, também tem curso, mesmo que seja online, que é mais acessível, né? Na pandemia, por exemplo, eu comecei a dar aula de inglês particular via videoconferência. Por quê? Porque na pandemia também a gente teve essa questão do eu posso de repente fazer uma aula de inglês na minha casa. Então eu entro aqui numa videoconferência, falo com o meu professor e bato um papo em inglês e no meu conforto do lar aqui, não preciso ir até a escola. Então eu acho que essa questão foi uma questão, a gente, não vou dizer que a pandemia obviamente, né, foi algo que nos marcou muito e tristemente, mas essa necessidade que nós tivemos, né, de ter que usar a tecnologia, a internet para dar continuidade ao trabalho, aos estudos, trouxe para nós hoje um contexto diferente, né, do que é também essa aprendizagem. Então eu, por exemplo, eu quero fazer um curso e hoje eu posso entrar na internet e procurar um curso para que eu possa aprimorar o que eu já sei, né, na área de história ou em outra área. Então eu acho que essa também é uma vantagem da evolução. Posso estudar qualquer língua que eu quiser hoje. Tem aplicativo que você paga um valor simbólico ali por aula, R$20, R$30, você conversa com um nativo, né? Onde que eu tenho essa possibilidade se for fazer um intercâmbio? Eu pago um preço astronômico e é uma possibilidade ali já mais acessível para quem quer também estudar de casa.
Eu vou fazer mais uma pergunta, aí meu amigo Wellington vai fazer mais uma que ele vai pensar para fechar o podcast, tá? Eu vou fazer uma. O que você mais aprecia em seus alunos e como isso motiva o seu trabalho como professor? As duas, para os dois, tá? Se quiser começar, fica à vontade. Pensando, porque é tanta coisa que agora assim, você fez uma pergunta que assim, nossa. Mas o que eu mais aprecio eu sou professora de Fundo 2 também, então trabalho com alunos de 6º a 9º ano, que são os adolescentes, né? O que mais me impressiona e que eu gosto de aproveitar é justamente esse potencial de ser protagonista que todo jovem tem. Então, eu não preciso chegar aqui e falar para a Vitória, olha, Vitória, por exemplo, tenho certeza, o Alan mesmo falou que ele nem precisou fazer isso. Vitória, tá aqui o roteiro da entrevista, tá? Você faz a entrevista. Não. Ele deu para você o nome das pessoas que vinham e o resto ficou com vocês. Eu nem sei o que E saiu uma entrevista maravilhosa. Então, isso você direcionar, o professor hoje, ele direciona o seu aluno, entendendo o potencial que o aluno tem, ele direciona esse aluno para que ele seja o grande protagonista, né? Para que ele possa também descobrir esse potencial. E eu gosto disso, eu gosto de me aproximar muito dos meus alunos, mas na intenção de identificar o potencial de cada um, desde o mais quietinho, sempre vai ter um potencial ali que às vezes ele nem descobriu, para que ele possa ser valorizado naquilo que ele mais gosta, naquilo que ele vai se descobrir. Então eu gosto de trabalhar com esse protagonismo. Você já quase me fechou, né? Você viu que nós somos professoras sensíveis e emocionadas, né? Eu estava aqui pensando e aí vem um filme na nossa cabeça, porque a gente começa a lembrar de todos os alunos que já passaram por nossas salas de aula. E eu acho que a Lene foi maravilhosa falando do protagonismo, mas o que mais veio na minha cabeça foi a energia que vocês têm. Nessa fase da adolescência, né, vocês têm uma energia, uma vontade de viver, uma vontade de conhecer, de saber, de procurar, de viver mesmo a vida. Porque a gente vai vendo que depois de um tempo com muitas responsabilidades, as pessoas começam a ficar mais fechadas. E o jovem e o adolescente, ele vibra energia. E isso é muito importante. Então é isso que faz vocês terem esse protagonismo. Então, a gente olha assim, os olhinhos brilham quando a gente conversa com vocês, quando vocês contam coisas da vida de vocês pra gente, os olhos de vocês brilham também. Vocês não veem, mas quando vocês contam pra gente, o rosto de vocês muda, a feição, o olhar, o sorriso. Eu acho que isso pra mim é o que eu mais aprecio, assim, que me motiva de continuar, porque é o que traz esperança pra gente. A gente sabe que tem muitos problemas no mundo. Tem muitos problemas na nossa sociedade, que aqui no bairro a gente vai ter problema, no bairro onde eu moro vai ter problema, no bairro onde a Lene mora vai ter problema, nas escolas que a gente já deu aula a gente sabe que terão problemas da sociedade, mas vocês mostram pra gente que vale muito a pena estudar, vale a pena aprender, vale a pena conversar uns com os outros. Então eu acho que isso é o principal, assim, a energia que vocês têm, essa vida assim, de descobrir, esse brilho no olhar, eu acho. Que aí eu até fez o meu olho lacrimejar de pensar. Porque realmente, eu estou lembrando das meninas, porque eu as recebi na porta do Elastec. Não sei se a Vitória estava junto, mas eu acho que vocês lembram de mim. E eu lembro de vocês, porque eu lembro de perguntar, assim, de que escola vocês eram, e aí vocês falaram que era do Luiz Silvado. Eu tenho até a fotinho de vocês, eu lembro de vocês 3. Vocês foram, não foram? Então, eu lembro de vocês 3. E assim, naquele dia foi um dia muito especial. E eu vi o brilho no olhar, entendeu? De vocês, quando vocês chegaram. Vocês não sabiam exatamente o que ia acontecer. Mas só a vontade de estar lá já faz pra gente valer a pena. Então o coraçãozinho fica feliz. Elas estiveram de manhã. Elas estiveram à tarde. Foram à tarde, né? Foram à tarde. É assim como minha mãe fala, né, que os professores, não é só professor, é pai e mãe, né, ensina o que eles têm para te ensinar, além da matéria e coisa de vida, porque a gente passa mais tempo na escola do que em casa, né? Muitas vezes em família, né? Isso. A escola é nossa segunda família, né? Aí meu amigo Wellington fugiu, ele ia fazer a pergunta dele.
vou Pegando a pegar. pergunta ali? É. Vou chegar com Opa! uma pergunta fresquinha. Bora lá. Pergunta que acabou de sair do fogo. Vamos lá. Vai, Wellington. Vai. Vergonha assim. Vai, Wellington. Só se vive uma vez, só solta. Silêncio. Fica tranquila. Respira. Tudo certo. Eu esqueci como é. A gente já tá meio pouquinho. Vai lá. Não. A gente queria perguntar como você lidar com a separação Os alunos. Sabe, porque era o último ano No último ano na escola. Os professores que a gente pega o apego com eles, porque a escola acaba sendo a nossa segunda casa, né? Mas como a gente, ainda mais com esse período integral, né? Vocês já estão sofrendo um pouquinho? Já? Nós também sofremos, né, Com certeza. Bastante. Fim de um ciclo, né? Não só para os alunos, para os professores também. Não, eu choro, gente. Eu e a Helena, a gente somos duas choronas. A gente veio chorar no podcast. Aquelas duas professoras choronas. Choronas, viu? Olha, gente, por que acontece? Porque emociona. Emociona porque muitos alunos passaram, né? Enquanto professor, muitos alunos passaram. A gente viu crescer, né? Se a gente acompanhou o aluno do 6º ao 9º ano, a gente viu toda essa evolução. E aí saem como passarinhos, né? Para voar, porque o ensino, a partir do ensino médio, assim, vão voar, vão construir aí, né, a sua vida, o seu futuro. Mas não sofram por antecipação. Esse também é um ano, vocês enquanto alunos, é um ano de curtir, né? De estar mais junto do que nunca. E a amizade, ela não precisa acabar, porque a gente vai trocar de escola, né? Isso que vocês precisam fortalecer entre vocês. Às vezes mesmo estando em escolas diferentes, né? Tomando rumos diferentes, a gente não precisa acabar com a amizade. Pelo contrário, tem que promover aqueles encontros, né? De vez em quando no final de semana para se ver, para contar as novidades. Eu tenho amizades aí de mais de 20 anos, 30 mais de 30 A gente anos. encontra, né, os nossos ex-alunos que passam a ser amigos. A gente encontra no hospital, trabalhando, no mercado, advogado. A gente sempre encontra por aí. E é muito engraçado, porque nem sempre a gente lembra o nome, porque são muitos. E saibam que não é uma falta de respeito com vocês. É só uma questão de falta de memória mesmo, de HD, que são muitos nomes. Mas a gente ouve, professora Bia, professora Lene, aí a gente já olha, a gente reconhece pelo rostinho, muitas vezes não lembra o nome, mas é sempre muito gostoso encontrar. Sempre muito prazeroso. Um dia vai chegar lá, por enquanto não pode, hein? Já deixa agendado para daqui 4 anos, né? 4 anos? 4 anos, você vai fazer 18, deixa agendado, anota aí. 3, já tá mais perto. Já agenda. Há quantos anos vocês começaram a carreira de dar aula? A Lene já entregou aí. Eu estou há 10 anos na educação. Então, como professora de inglês, eu já tenho aí uns 20 anos de carreira já lecionando como professora de inglês. Como professora de história na rede de ensino municipal, eu tenho 9 anos, faço 10 ano que vem. Tem um pouquinho, já formamos alguns aluninhos, né? Alguns já passaram no 9º ano pra gente, né? Muito gostoso. Eu tenho usado lá no Berequim, agora pra lá. E eu no ensino médio eu dei aula de prevenção sexual pra eles. Esses dias apareceu um vídeo meu lá, uma menina assim, nossa, eu tenho um vídeo seu. Nem lembrava que era menina. O vídeo deu colocando camisinha no cabo de vassoura. Tá vendo como visualizar grava as coisas? Eu era careca. Ela gravou. Professora. Era só outra versão, né, professor? Versão anterior. Era o Alan, o sorriso. Eu era macaco, né? Que pesado. O time só me conhece como macaco. Pesou o podcast. Fechando essa pergunta, a gente está muito feliz de encontrá-los.
Então, assim, vocês vão encerrar esse ciclo aqui do Luiz Silvar. Com certeza, todos os professores que fizeram parte dessa história com vocês, quando encontrar, vão ficar muito felizes. Venham visitar a escola, não deixem, eu acho que isso também é uma coisa muito importante, né? Venham nas festas, nos sábados letivos, não deixem de participar da escola porque vocês já se formaram. Então pensem nesse olhar, né? Eu acho que, eu não comentei na hora da pergunta da escola, que a Lene falou da escola dela, a minha escola de referência é lá no Porto Novo, que é o Gil. Eu dei aula lá há 8 anos, nos últimos anos. E todas as vezes que tinha oportunidade, os ex-alunos iam lá. E aí eles iam visitar a mim e aos outros professores também, mas era sempre muito gostoso. Nossa, que bom te ver, que vontade, que saudade da sua aula. Aí na sala parece a melhor aula do mundo, né? Quando estava na sala não era a melhor aula do mundo. Nossa, aí já fala mal de um estudante, fulano de tal, não sei o quê, porque eu estou na outra escola. Eu falo, não, cada escola é de um jeito, o ensino médio é outra pegada, né? Que a gente também não vai ser tudo igual sempre. Mas é muito engraçado, porque eles sempre lembram como se eles não aprontassem, como se fosse tudo perfeito. E a gente sabe que tem umas coisinhas ou outras aí, gente. Vocês são perfeitos? Sim. Maravilhosos. Eu acho que eu não sou, não. Ó, tem uma aqui que está sendo humilde, que está falando, não sou perfeito. Você eu não sei, eu sou perfeita. Dá licença, né? Mas acho que é isso. O Hélio é perfeito. É isso. Tô querendo matar ele por causa da perfeição dele. Narciso. Vai lá, Wellington, agora é a sua. É, pra fechar o ano. Mas não foi, não? Vai, velho. Tira da cachola aí. A cabeça A dele. questão dessa mão, a Você qualquer pergunta, sim. Tá, você consegue. Usa o bigode. Gente. Fala sobre o esporte que você quer. Vocês gostam muito da sala de aula? Olha! Viu? Sai. Qual foi a pergunta? Que elas gostam muito da sala de aula. A gente gosta muito da sala de aula. Se ela gosta muito de trabalhar com os alunos, no caso. Eu gosto muito. Eu acho que... Ai, mas ele vai chamar filho ainda. Então, mas eu acho que na questão do trabalho que você faz, né? Então, assim, eu não posso reclamar, não. Todas as escolas que eu passei, né, na minha unidade, claro que a gente tem dias mais agitados, dias mais tranquilos, turmas mais agitadas, turmas mais A nossa é sempre tranquilas, então. né? Mas eu sempre tive o respeito dos meus alunos, eu sempre gostei, né? Mas também tem aquela questão, a minha preocupação era sempre no diversificar a aula. Então eu acho que eles também respeitavam por conta disso, né? Professora, sua aula é só texto, só copia. Às vezes sim, mas às vezes não, né? Então tem aquela diversificação. E eu gosto muito, eu gosto dessa troca, né? Eu acho que é onde, quando a gente está na sala de aula, também quando a gente faz acontecer, quando a gente vê a transformação, é onde a gente acompanha o crescimento, o protagonismo, a gente vê esse aluno que a gente pega lá no 6º ano, fazendo podcast depois aqui no 9º, né? Com esse discurso, Esse aqui é o essas dado, mas perguntas. esse. E pior que a gente cresce e a gente nem percebe. Nem Sabe, percebe. todo mundo, igual, falando que eu emagreci, então eu cresci. Eu sei que eu cheguei muito, né? A universidade tão pequenininha, comparado com pouco. Sim, sabe? Eu acho que eu diminui. E o que também outro ponto também da sala de aula é que o professor, ele não, muitos, né, não são todos, mas eu acho que a gente não tem a real percepção do quanto a gente influencia os nossos alunos. E eu acho que na sala de aula a gente percebe isso, né? A gente percebe quando um aluno procura, seja para contar, para relatar um problema, ou para contar uma alegria, né? Uma fofoca, que também tem, né? Professora, você não sabe o que aconteceu. Acabou de falar aqui. Também faz parte também. Eu fico com fama de fofoqueiro, mas eu só sou 20. Você não dá pra frente, Alan?
cortar, né? E isso eu falo mesmo, professor, olha aquilo ali, sabe? Porque só que essa mulher vai. Aí nessa hora eu falo, professor, olha aquela pessoa ali, ele fala, cara, fica indigno. Não, mas isso é fofoca, essa. Tá falando, a pessoa tem que saber. Às vezes a pessoa tem uma autoestima baixa. Aí do nada, eu falo, nossa, olha que eu quero falar, ó, achou bonito. Não, Vai, ele vai assim. Tem coisa que não vai, a gente pede pra não falar, não pega, né? Criança, né? Não Ele fala. conta tudo. Ele fala. Tem coisa que tem fofoca que me contam 15 vezes, das 15 vezes eu me faço de surpresa. Essa é a melhor parte. Não estava sabendo. às vezes você ouve assim, poxa, professor, eu não ia fazer, mas eu vou fazer porque é você, porque é por você, porque é para você. Então, isso faz com que a gente também tenha uma responsabilidade naquilo que a gente está fazendo ali. E do quão importante é o nosso papel ali com esses alunos, sabe? A gente não imagina o quanto, mas a gente tem esse papel sim, né? E a gente tem que aproveitar, porque é ali que a gente também está ajudando a transformar e a gente também está recebendo muito, né? A gente também está aprendendo, é uma aprendizagem ali mútua, né? Contínua. Eu vou chorar sem falar, então agora eu vou segurar aqui, que eu já tô de novo o olho cheio de lágrimas. Mas gosto muito, né? Eu acho que é esse o mais incrível, é essa troca mesmo. Vocês são muito carinhosos. Mesmo no dia que vocês estão mais agitados, ou no dia que vocês realmente não querem fazer algo que a gente está propondo, vocês são muito carinhosos, né? São exceções que a gente encontra, mas no geral é um acolhimento e uma troca muito rica, que é muito gostoso. E é por isso que a gente não desiste. Eu acho que o professor, ele não desiste porque ele gosta disso, dessa troca. Se vocês fossem apenas robôs e não falassem, eu tenho certeza que a maioria dos professores teriam desistido. Porque eu acho que é essa troca, né? É o falar. Muitas vezes o pessoal fala assim, é sala fazendo bagunça, barulho. Na verdade, a gente quer mesmo é que a sala esteja fazendo barulho. Nossa, né? Barulho organizado ali, mas um barulho. Eu odeio quando eu peço silêncio e eles ficam em silêncio. Você é fora da sala, né? Eu sou assim. Às vezes tá todo mundo quer, às vezes tá tendo prova. Normalmente mais do provão. Mais do provão. Aí fica assim, primeiro eu fico no meu lugar, né? Mas o vídeo tá muito silêncio, aí do nada eu solto uma piadinha só parar. Só pra dar uma quebrada no clima ali, né? Você vai falar, não tem gente aí. Exatamente isso, porque a gente está aqui por essa troca. Eu acho que é isso que faz o professor não desistir também. Vocês não perguntaram essa que é bem difícil, né? Acho que falou. Falando de jornada de trabalho, quantidade de horas que o professor trabalha, valorização do salário do professor. Muitas vezes, várias vezes eu já recebi essa pergunta, professor, por que você não muda de profissão? Assim, por que você não desiste? Como você aguenta, gente? A gente já ouviu isso várias vezes. E eu acredito que seja óbvio, nós escolhemos a profissão, foi uma escolha, mas eu acho que principalmente pela troca. Enquanto houver essa troca, a gente vai continuar aqui fazendo e plantando bananeira na sala de aula, fazendo acontecer, como por exemplo essa sala que vocês fizeram acontecer. Que o professor falou, todo dia tem que, se a gente for usar a sala, a gente tem que passar um pano. Poxa, todo dia é uma coisa que às vezes as pessoas falam assim, eu não deveria me preocupar com isso. O professor vem e faz, pede para vocês alguém para lá e faz. Faxineira. Muita gente fala, tem faxineira, né? Pô, usa pegar uma vassoura, a faxineira tá fazendo um monte de coisa, pegar uma vassoura, passar aqui. E aqui ainda tem a questão que lá fora, quando chove, molha tudo aquelas duas partes ali. Então é varrer aqui, se tiver molhado, tem que tirar. Tem que puxar água. Ninguém vai morrer se fazer isso. Banheiro, elas lavaram o banheiro daqui. Porque quis. Entendeu? Se alguém fosse daquele banheiro, meu Deus, era vergonha. Eu não ia lavar, não. Aí lavou o banheiro, lavamos, aí tem chuveiro lá, de vez em quando os meninos tomam banho lá. Agora ninguém mais usa esse banheiro para tomar banho, ninguém vai mais usar. Então ficou ali. É bom que fica até mais limpo, porque elas usaram, então elas cuidam. Ninguém mais abre ali. A escola é de todos, né? A gente precisa ter essa consciência mesmo de cuidar, de deixar limpinho, né? Pra gente se sinta bem, né? No espaço, eu acho que é isso. E eu tô reparando uma coisa aqui, que eu tô olhando nossa camiseta aí, ó. Mente brilhante. Quem tirou
essa frase aí, esse negócio. Que fiquei reparando, vocês falando, eu fiquei reparando. Hoje a gente veio de parzinho de vaso, né? Nós estamos uniformizadas. Isso aqui é um projeto, a Lene sabe falar até melhor do que eu. Mas é um projeto novo da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação. Começou esse ano. E é para essa proposta da gente falar sobre mentes brilhantes mesmo. Pessoas que pensam fora da caixinha, que se interessam por diversos assuntos, ou que talvez tenha habilidade em alguma matéria específica, por exemplo, ser alguém que desenvolva assim, muita habilidade na matemática, ou na astronomia, ou na história, ou na geografia. Então é um projeto que começou esse ano e eu acho que vocês vão ouvir bastante falar sobre ele. Exatamente, por exemplo, o projeto Mentes Brilhantes está engajando as Olimpíadas, né? O BMEP, vocês conhecem o BMEP? Isso. Né? A Olimpíada de Matemática. O OBA, vocês conhecem o OBA? Olimpíada Brasileira de Astronomia. Sim, que a escola está participando esse ano. Exatamente. A professora Tâmara, se não me engano, está aqui hoje à tarde, porque tem uma equipe montando foguetes para lançamento. Não sabia não. Sabia? Se não me engano, é hoje que ela está aí agora à tarde fazendo uma oficina. E esse ano nós temos também a Olimpíada de História. O Silvar está participando da Olimpíada de História com uma equipe com a professora Josi, né? Que pena que ela dá aula para nós. Se não me engano, é uma equipe, eu não sei se é uma equipe do 8º ano, se não me engano, que ela montou. E é legal a gente ter ciências humanas, porque quando a gente fala o BNEP, matemática, ciências, entrou história também. Então vocês percebem que agrada, né? A todos os gostos aí. Tem gente e português, não tem? A Olimpíada de Língua Portuguesa ela existe, mas esse ano nós não entramos ainda, porque é uma Olimpíada que ela tem um custo e a gente decidiu aderir às Olimpíadas que são gratuitas. Então, por exemplo, a Olimpíada de História, ela é uma Olimpíada que ela é elaborada pela Unicamp. Vocês conhecem a Unicamp? É a Universidade Estadual de Campinas, é uma das maiores do Brasil, da América Latina, maravilhosa. E a Unicamp que elabora essa Olimpíada, as questões, as provas, né? Ela é gratuita para a escola pública, então a gente não teve custo nenhum. E isso que é legal, né? A Olimpíada de Geografia vem aí também. Quer falar um pouquinho do Geografia? Hoje começam as inscrições para a Olimpíada de Geografia. Então, esse ano a gente vai participar com os alunos do 9º ano. Quem tiver interesse, depois conversar com os professores de Geografia. Quem tem essa afinidade com ciências humanas, atualidade, se vocês lembrarem de alguém na sala de vocês que gosta, que tem essa afinidade, que a gente vai ter essa participação. Aqui na Prefeitura a gente não participou nenhum ano das Olimpíadas de Geografia. Eu acho que de História também não, né? Não, só por então é novidade aí. E sabe o que é o mais legal da Olimpíada de História e de Geografia? É porque ela não é uma Olimpíada individual, ela não tem uma prova ali formal, elas são tarefas que equipes precisam desenvolver. Então, tanto a Olimpíada de Geografia quanto a de História, eles desenvolvem as tarefas em trios. Então, isso que é o mais legal, você não está sozinho, você vai discutir com a sua equipe, né? Então, é um trabalho aí em grupo, isso que é bacana. Vocês gostam de trabalhar em grupo? Né? Não é legal isso? Se tiver com competição, então, é o que eu mais gosto. Então, tem várias equipes engajadas aí, né? Nós temos 6 unidades participando da Olimpíada de História, né? Cada unidade aí com 12, 8, 5 equipes aí. Estamos na segunda fase já, começou na semana passada, eles estão desenvolvendo já a segunda fase, para quem passou para a segunda fase já está em andamento. É bom nós conversar, porque eu não sabia disso. Eu já, viu? Legal. Vocês aprendem coisas com nós. Né? Porque eu acho. Mas é legal o nome, porque, tipo, você fica assim, mentes brilhantes, aí você fica pensando em mil coisas. Aí me dá a curiosidade de perguntar, porque você é uma menina muito curiosa também, né? Ótimo. A professora adora, né, gente curiosa? Sim, porque a gente adora que vocês fazem perguntas pra gente. Conversa bem gostoso, né? A gente vai falar mais aí. Provavelmente os professores vão conversar com vocês sobre isso também. Tá bom? Aí agora eu quero falar pra vocês, se vocês querem deixar algum recado pra quem tá assistindo, pra gente terminar o podcast. Quero só agradecer. Quero agradecer a nossa presença aqui, né? Agradecer por vocês terem nos convidado. Agradecer porque vocês estão engajados
porque vocês fazem acontecer esse podcast. Fiquei muito orgulhosa de fazer parte aqui. Porque eu estou vendo aqui, tem várias pessoas, não é só quem está entrevistando, tem toda uma equipe organizada. Então, eu queria parabenizar vocês, que continuem, né? Façam entrevistas, procurem outras pessoas também, estudem, eu acho isso muito bacana para vocês sempre perguntarem as coisas, eu acho isso muito legal, continuem e agradecer mesmo. Eu não comentei, mas eu dei aula aqui no Luiz Silvar em 2018 e 2019, então eu fico muito feliz de estar aqui de novo, de ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Né? Acho que vocês estavam provavelmente no Osvaldo, pandemia. Né? Nessa época, mas eu estive aqui e é um privilégio ver esses projetos que a escola que vem desenvolvendo e vem crescendo. Então, eu fico muito orgulhosa mesmo. Quem sabe num dia aí a gente volta para dar aulas aqui também, né? Estive em 2018, 2019, foi uma experiência muito legal. Foi uma honra mesmo estar aqui com vocês. Muito obrigada. Se você quiser já entrar aí, ó, já tô vendo. Meu nome tá sem professor de geografia, viu? Se quiser aí, ó, já um convite aí, já. já. Você é professor de geografia aqui? É porque o Gilmar, ele tá de licença, cada aposentadoria. Aí a gente tá sem professor, viu? Então vamos ter que ver essa situação. Vamos ver. Vamos ver. Gilmar maravilhoso também. Gilmar também. Eu também quero agradecer, dizer que foi uma honra estar aqui. Esse projeto do podcast Só o Básico já é um projeto que eu acompanhava enquanto professora na sala de aula, admirava, sempre tive vontade, né, de vir aqui ver como que é os bastidores, né, como funciona essa organização. Parabenizar a todos vocês, isso é protagonismo, né, isso é trazer voz aos alunos. Vocês são representantes da unidade de vocês, né? Vocês são o Luiz Silvar aqui no podcast. Então isso tem um peso, tem uma responsabilidade, mas que vocês estão fazendo brilhantemente, com perguntas muito inteligentes, né? Nem senti a hora passar, foi uma conversa tão boa, tão gostosa. E que seja só o começo, agora vamos trazer mais gente. Muitas pessoas eu tenho certeza que já vão querer vir. E é isso, só o começo. Primeira entrevista? Oficialmente. Olha! E olha, vocês fizeram a gente se emocionar na primeira entrevista, então vocês estão excelente. Muito bem, é isso aí. Hashtag chorou. Chorou, né? Primeiro episódio, chorou. Vai sair muitos cortes daqui, viu? Hashtag só passa, só por enquanto. Parabéns. Quero pedir obrigado pela participação de vocês. Fiquei muito feliz de vocês virem. E pedir obrigado também a todos que estão assistindo, que deixaram o seu tempo para estar assistindo. Que assim como a gente aprendeu com você, pessoas que vão estar assistindo também vai estar aprendendo. Cada vez mais a gente vai aprendendo mais. E eu vou deixando por aqui. E é isso. Tchau. Tchau. Vocês querem ser professor?